A paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 6. João, no capítulo 6, versículo 16. Verso 16 em diante. E quando veio a tarde, essa palavra tarde é a mesma que noite, é o sentido de noite. E quando veio a noite, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro. E ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento soprava. E tendo eles navegado uns 25 ou 30 estádios, isto é, 4.625 metros, viram Jesus andando sobre o mar e, aproximando-se do barco, temeram. Porém ele lhes disse: sou eu, não temais. E eles, então, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra do seu destino. Amém. Diga amém, bem gostoso. Deixa eu dizer a primeira palavra sobre esse texto. Está pronto? Diga amém se está pronto. Você vai chegar no seu destino. Aleluia! Não importa as lutas que você há de passar. O que importa é as vitórias que você há de ter. Você vai chegar ao destino que você crê que vai chegar. Amém? Diga isso para o seu irmão. Diga para ele: você vai chegar ao seu destino. Diga para ele. Qual é o seu destino? Pode ser um destino profissional, um destino ministerial, um destino econômico. Mas o destino aqui não importa. Mas o mais importante aqui, na história que nós lemos, mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos folhear alguns textos para entender melhor esse texto. Tem uma mensagem de Deus profética para nós esta noite nesse texto. No verso 16, são 16, 17, 18, 19, 20 e 21, são 6 versículos que contam essa história aqui no livro de João. No livro de João é onde a história está contada em poucas palavras e em poucos versículos. Atrás de cada um desses versículos há outras atitudes que João não escreveu e que nós encontramos no livro de Marcos e nós encontramos também no livro de Mateus. Mas a história resumida está do verso 16 ao verso 21, suficiente para a gente entender alguns detalhes que nós temos aqui. Em primeiro lugar, por que Jesus deixou eles só? Por que que eles estavam sós por algum momento? Por algum momento o Senhor Jesus se apartou deles. Aqui não diz nessa história, mas em textos paralelos, como lhes disse antecipadamente, nós descobrimos por que o Senhor Jesus nos deixa sós por alguns instantes. Qual é o objetivo de nós sentirmos a solidão, muitas vezes, de Deus? Não estou me referindo à solidão de amigos, de companheiros, de colegas, mas eu estou referindo ao sentimento de solidão que nós sentimos de Deus quando pensamos e cremos que Deus talvez não está presente por tantas lutas que nós estamos passando. Nesse texto, o que eu encontro aqui, quando eles não têm Jesus com eles, porque Jesus ainda não tinha chegado, verso 17,
Por favor, olhe com os seus próprios olhos, verso 17. Diz, e já era escuro, porque quando Jesus não está no barco, o dia fica escuro mais cedo. Quando Jesus não está conosco, pode estar no meio-dia, o dia está escuro. Porque quando Jesus não está conosco, Satanás se acovarda. Ele é covarde. Ele sabe que quando nós estamos sentindo essa síndrome da solidão, ele é covarde. Ele sabe que ele vai atacar naquela hora em que nós nos sentimos tristes e desanimados. Por isso ele disse 3 vezes para Josué: não temas, não temas, não temas, não temas do espírito, não temas na alma e não temas no teu corpo, eu sou contigo. É um princípio de fé. O barco estava em alto mar. Eles não podiam voltar mais atrás. Das coisas que você fez, do pensamento empresarial, da assinatura daquele contrato, ou da palavra que você já deu, o barco está em alto mar e navega em alto mar. E não é possível mais voltar atrás, evangelista Eliseu, porque o barco está em alto mar. Jesus não permitiria que eles voltassem atrás. Mas por que eles estavam naquele mar? Sozinhos. Porque Jesus o permitiu. No versículo 16, fala que Satanás, meus irmãos, ele é tão covarde, porque ele só nos ataca por trás. Ele só nos ataca quando estamos fracos. Mas eu quero dizer uma palavra profética para você que me ouve esta noite. Jesus está de olho no seu barco. Ele não te deixa no seu olhar. O seu olhar está bem sobre você. Agora veja o texto. Quando eles entraram no barco, eles se adiantaram por ordem de Jesus. Jesus foi que disse para eles: eu quero que vocês aprendam 2 lições. Primeira, eu quero que vocês aprendam que se vocês saírem antes de mim, não chegam primeiro do que eu. Segunda lição. Eu quero que você aprenda a segunda lição. Sem mim nada podeis fazer. Então eu quero ensinar a vocês 2 coisas. Pode ir na frente. Porque a maioria das decisões que nós tomamos é na frente de Jesus. Porque muitas vezes, irmãos, nós só chamamos Jesus quando o negócio está feio. A palavra de Deus diz em João: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Porque quando Jesus, pregador, está no princípio conosco, ele está num princípio, no meio e no fim. Mas quando ele não está no princípio, ele não está nem no meio nem no fim, a não ser que você clame. Então, como você prova para nós, pastor, o que você está dizendo? Acompanhe comigo na sua Bíblia, no livro de Marcos, e perceba as palavras do próprio Senhor Jesus, no livro de Marcos, no capítulo 6, Jesus os obriga a ir adiante. Capítulo 6 de Marcos, verso 45, acompanhe comigo, diz: logo obrigou os seus discípulos a subir no barco e passar adiante. Eu quero que vocês de uma vez saiam, para que vocês aprendam a lição de que diante de mim vocês não conseguem nada. Se vocês tomarem uma decisão sem minha presença, se a minha presença não for convosco, vocês não sairão a lugar algum, nem chegarão se sair. O destino ficará mais longe. No verso 45, acompanhe agora. Logo os obrigou a subir no barco e passar adiante. Pode marcar essa palavra passar adiante, se você é pregador da palavra, isso vai servir muito para te ajudar. No verso 45 diz, e passar adiante. Mas no verso 48 diz, e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite. Qual é a 4ª vigília da noite, pregador? A 4ª vigília da noite é a romana, porque os romanos, eles tinham
pela noite, das 6 às 6 da manhã, das 6 da tarde às 6 da manhã, eles contavam 4 vigílias. Então essa vigília seria das 3 da manhã às 6. Então uma hora mais difícil, Eliseu. A hora mais dura para eles, a hora do sono, a hora do cansaço total, radical. Das 3 da manhã às 6, eles estavam vivendo a luta mais terrível da vida deles naquele mar. E aí não diz, verso 48, acompanhe comigo no verso 6 de Marcos. O vento lhes era contrário e perto da 4ª vigília da noite, entre 3 às 6 da manhã, aproximou-se deles andando sobre o mar. Qual era essa revelação que ele queria lhes dar? Ele queria dizer: vão na frente que eu vou provar para vocês, em primeiro lugar, que vocês não chegam sem mim. Número 2, eu não preciso do barco de vocês para chegar onde eu quero. Se eu entrar no barco de vocês, é plena misericórdia. Porque, pastor José Wellington, muitos podem pensar: a obra anda com o meu dinheiro, a obra anda com o meu trabalho, a obra anda com a minha capacidade. Mas não anda, ela anda pela graça. Porque Jesus é Jesus. E Jesus está dizendo: eu quero provar para vocês, se vocês forem no barco de vocês, mesmo com Pedro, o pregador, mesmo com Pedro dentro, o arquiconhecedor das águas e do mar e da pescaria, eles não chegam. Se eu não for na frente, vocês não chegam. Em segundo lugar, eu não preciso do barco de vocês. Eu posso andar sobre as águas. Então isso tira muita força, muito fôlego, irmã Wanda, porque eu posso dizer: eu tenho capacidade porque Deus me deu. Eu posso porque Ele me fortalece. É a graça de Deus que está sobre nós. O barco é apenas um transporte, mas se Ele quiser que todos saiamos do barco e andemos pela fé, nós andaremos segundo a sua ordem. E quem está dando essa ordem foi o mesmo que fez o mar se abrir. Ele pode escolher isso. Você não pode bater no peito: isso anda, Antônio, isso anda se eu quiser. Se eu quiser, se eu tiver capacidade, isso anda se eu tiver. Não anda. Pare para pensar. Quantas coisas nós já fizemos andando na frente de Jesus e quantas sem Jesus. Olha as suas posições. Número 1, na frente de Jesus. Número 2, sem Jesus. E o que é que aconteceu com eles? Verso 48, fatigaram a remar. Remaram e não saíram. Remaram, fatigaram-se, remaram, o vento era-lhes contrário, irmãos. Agora, sabe o que eu vejo nessa história, voltando? No versículo 48, isso aqui dá vontade de rir, de gozo, de alegria, por causa da revelação da palavra que está nesse texto. Veja o que diz aqui: aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Parece que Jesus estava brincando com eles, querendo: vamos uma porfia, você sai primeiro. Você lembra quando você era criança, que você dizia para os meninos: eu vou dar vantagem para você. Você lembra dessa parte? E os meninos corriam e você saía atrás e ganhava. Era isso que Jesus queria fazer. Podem sair na frente, eu vou chegar primeiro. Vocês estão aí? Então fala alguma coisa. Que essa é a nossa história. Isso aqui é a nossa história. Ele diz no verso 45, saiam na frente. E Jesus disse, Jesus queria passar na frente. Escrito, verso 48, final. E queria passar na frente deles. Jesus quer passar à frente. Jesus disse para você ir na frente e você gostou de estar na frente. Jesus disse, vai na frente, você gostou de mandar em Jesus. Tem alguns irmãos, um dia eu ouvi numa igreja que eu fui, o irmão no púlpito deu um testemunho e disse, eu pus Deus na parede, irmãos. Teve outro que disse numa outra igreja aqui em São Paulo, que eu estava lá, aqueles que dão testemunho, disse assim, eu pus Deus no estreito. Ele pôs Deus no estreito. Ele pôs Deus no estreito. Como é que ele colocou Deus no estreito? Jesus está querendo passar na frente. Olha a mensagem. Ela é reta, direta, objetiva. Observe,
Jesus está dizendo aqui: ei, deixa eu passar na frente desse teu barco aí, deixa eu ir adiante de você, deixa eu ir à frente dessa batalha. Eu quero fazer você parar de remar, porque eu sou o capitão desse barco. Eu conduzi Noé sem motor e sem leme. Deixou vir a mais. Eu fiz ele ancorar no alto de um pico. Eu guardei a família dele. Não tinha motor, não tinha leme. Eu era com ele. Deixa eu entrar nesse barco. Deixa eu ir na frente. E você vai ver a glória de Deus na sua vida. Deus está falando aqui agora. Muito interessante isso aqui, porque quando ele diz que queria passar à frente, o livro de João não revela. É incrível isso. Volte um pouquinho para João, colocando o dedo em Marcos, lá no 6, só para vocês entenderem o que eu quero dizer agora nessa segunda parte. Veja o texto, lá em João, depois vamos voltar para Marcos. No capítulo 6... já era escuro, porque eu já aprendi, sem Jesus escurece mais cedo. Jesus não estava perto deles. Em outra ocasião, nós sabemos que Jesus repreendeu o vento. Lembram dessa parte? Mas não é essa mesma história. Mas é em outra ocasião. Jesus repreendeu e disse: acalma-te. E o vento acalmou e o mar se aquietou. Nesse aspecto, agora aqui, diga comigo, igreja, diga comigo. Nesse texto, diga: Jesus não repreende o mar. Nem o mar, nem o vento. Agora eu fiquei muito escandalizado com isso também, porque no outro, Jesus repreendeu. Nesse, Jesus não fala nada. Em todas as três histórias, seja em João, e em Marcos e em Mateus, ele não repreende nenhuma vez nem o vento, nem o mar. Por quê? Porque a tempestade não estava fora. A tempestade estava dentro dele. A maior tempestade, Eliseu, é aquela que está dentro de nós. É a tempestade da incredulidade. É a tempestade que não nos faz ver o Senhor Jesus, que nos faz confundir a nossa provisão. Por que você está falando isso, pregador? Porque eles olharam e disseram: é um fantasma. Eu lendo a história todos os evangelhos, eu descobri que os discípulos precisavam de uns bons óculos. Em toda a história. No dia que Jesus ressuscitou, eles não viram nem perceberam que era ele. Lá na pescaria milagrosa do capítulo 21 de João, eles não sabiam que era ele. Quando ele entrou e disse: Pai, seja convosco, ele disse: é um espírito. Ele disse: não, o espírito não tem carne nem osso. Aqueles dois discípulos do caminho de Emaús não sabiam que era ele. Oh, meu Deus do céu, o que é isso? Esses caras precisam de uns holofotes. O que fazia eles ficarem tão cegos? O que nos faz ficarmos tão cegos de não compreendermos a provisão de Deus? Um dia nós íamos, eu e minha família, para Curitiba. Irmãos, nós caímos nos buracos que aquela estrada, os 4 pneus do nosso carro furaram na mesma hora. Estouraram, os 4. Irmão, não dava para chutar o pneu e dizer: por que Deus? Não dava, não tinha pneu. E você para assim e disse: mas os 4, Jesus? Irmão, não tem ser humano no mundo que não fale isso. Por mais crente que seja, 4 de uma vez. Você pergunta a Deus? A gente dá glória a Deus. Mas 4 de uma vez. Irmãos, todos estavam mais ou menos meio careca.
E o que é mais impressionante é que Deus sabia disso. Porque um dos pastores da igreja que ia para Curitiba, também na estrada, também furou. O dele só furou. Eu fiquei com inveja dele, porque o dele só furou. Agora os irmãos têm que glorificar comigo isso, sabe por quê? Sabe o que ele levava no caminhonete dele? Ele era vendedor de pneus. Ele era vendedor de pneus. Ele me deu 4 pneus novos. Glória. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês agora, recebe essa palavra. Ela vem sobre nós como uma palavra de Deus sobre a nossa vida. Deus está no controle de todas as coisas da nossa história. Ande que assobe a nébias. Ele não vai repreender esse aí não vai repreender. E você está dizendo, isso aqui é o diabo. Ele disse, não é o diabo não, isso aqui é você. A tempestade está em você, não é no mar. Qual é a tempestade? Dentro de mim, a minha incredulidade, eu não creio que é ele. A Bíblia diz que quando ele entrou no barco, a tempestade passou. E só pelo fato de ele entrar no barco, o vento acalmou. Oh, glória a Deus, aleluia. Isso aqui é muito maravilhoso. Veja, deixa eu mostrar para vocês. No versículo 21 do capítulo, João 6, 21, diz: então eles, de boa mente, o receberam no barco. E logo o barco chegou à terra. Para um dia. Mas no verso 18, pastor Nelson, no verso 18, o mar estava levantado. Um grande vento assoprava. Volte para Marcos 6. Deixa eu pegar esse fio aqui. Aleluia. Eu tenho que mostrar isso. No verso 6, do capítulo 6 também, João é 6, Marcos é 6. Marcos 6, no verso 49, diz assim: mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma. E deram grandes gritos. Não, imagina esses camaradas, eram 12 homens. Não tinha nenhuma mulher lá. Porque os camaradas falam assim, ó, se tiver uma mulher, a mulher faz um pânico de 12. Não tinha nenhuma Maria lá. Mas, só era homem, rapaz, só era homem aqui. Só era homem aqui. E os caras começaram a gritar. Agora eu começo a imaginar os gritos dele. Meu Deus, Senhor, Jesus me ajuda, Pai Celestial, onde tu estás? Não, não era isso não. Era grito assim. O irmão já andou em montanha-russa. Grandes gritos. Grandes gritos. Verso 50, acompanha comigo. Porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Você pode dar um glória a Deus bem gordo, daqueles bem tremendos. Glória a Deus. Agora, irmãos, qualquer pessoa que lê esse texto entende rapidamente que eles creram que Jesus era o Jesus. Mas nós precisamos de outro texto para explicar isso, senão você vai pensar que eu estou inventando alguma coisa. E essa parte só está em Mateus. Aonde é, pastor Nelson? Mateus capítulo 14. Capítulo 14. Mateus capítulo 14. Versículo 26, é a mesma história. Verso 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, não temais,
Aí sabe o que é? Nenhuma história conta. Nem Marcos conta, nem João conta. Só Mateus, Levi conta essa parte aqui. Irmão, cada pedaço é um pedaço. Veja o verso 28. Diz assim, Jesus disse, não temas, sou eu. No verso 27. No verso 28, olha o Pedrão aí. Todo mundo diz que é o Tomé, que o Tomé é o incrédulo. Mas Pedro é igual o Tomé aqui, meu irmão. Olha só, vou provar para você. 28. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu. Ele não creu. Ainda continuou sendo um fantasma. Até ele provar que era, ainda continuava sendo um fantasma. Aí ele diz assim, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Então sabe o que ele está dizendo? Se és tu, eu ando sobre as águas. Mas ele não estava contando naquela furada que ele ia dar agora. Presta atenção nessa parte, para você entender o que eu vou dizer agora. Ele está dizendo, Senhor, se és tu, eu vou andar nas águas. Se não és tu, eu afundo. Olha a jogada. Olha a jogada da incredulidade. Se és tu, eu ando nas águas. Se não és tu, eu afundo. Aí Jesus fez duas coisas. Fez ele andar e fez ele afundar. Esse Jesus ele é tremendo. Porque ele cumpre a nossa parte, mas ensina a gente quando a gente afunda. Agora, irmãos, pare para pensar agora. Ei, vamos usar essa cabeça. Irmão, o barco estava indo em alta velocidade. Ele não estava indo a 20 km por hora, porque não seria nós, mas para você ter uma ideia de quilometragem, porque você não anda em barco. Então ele estava andando rápido. A velocidade em nós, equivalente, uns 70 km por hora. Equivalentes. Agora preste atenção. Quando Pedro sai do barco, você acha que o barco para? Estou perguntando. Pedro saiu do barco. Diga amém. O barco continuou andando. Pedro ficou para trás. Não tinha outra. Ou ele andava, ou ele andava. Não é só o barco que está em alto mar. Agora é você que está em alto mar. Jesus fez ele sair do barco dele, colocou ele no alto mar. Vocês estão aí? Estão pensando, né? Estão pensando o barco indo embora e você... Irmãos, eu fui um dia para Angola, num avião da Air France. Em Angola, o aeroporto não é de concreto, nem de asfalto. É de terra batida mesmo. Quando o avião aterriza, irmão, faz uma poeirada, que parece que você está nas nuvens ainda. Meu irmão, quando aquele aviãozão parou, eu desci daquelas escadas assim, o avião demorou uns 30 minutos e deu a volta. O pessoal entrou rápido e ele foi embora. E eu fiquei naquelas casinhas baixinhas que tem em Angola, assim, no aeroporto, e aqueles negões assim. Eu fiquei olhando para eles assim, e eu vi o avião indo embora. Eu me senti, irmãos, o homem mais solitário da terra. Eu só não fiz assim, mas na minha alma eu fiz. Me veio um temor tão grande. Eu sei que Pedro se sentiu assim, porque já era o bastante o barco estar em alto mar. Agora ele está em alto mar. Você tomou uma decisão na sua vida, quando ia no barco, pelo menos no barco,
Agora você é único, você é o sozinho. Os outros seus colegas estão no barco e você está em alto mar dizendo: e agora? Eu quero dizer uma palavra para você. Ei, te acalma. Jesus está do teu lado. Deixa eu profetizar. Se ele tirar você de dentro do seu barco e você obedecer, sair, ele nunca vai te deixar só. E tem mais uma coisa: você pode até afundar, mas ele vai te tomar pelas mãos e você vai subir outra vez e vai andar com ele até alcançar. Por quê? Porque ele não disse que queria passar à frente. Agora, vamos parar para pensar um pouco. Tem um homem lá dentro que pensava que ele era um fantasma. Jesus tira esse homem lá de dentro para mostrar que não é um fantasma, que ele é o Senhor Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que ele não afunda, mesmo que ele afunde, Jesus o toma pelas mãos. Mesmo que ele tenha pouca fé, ele ainda vai andar com Jesus. E mesmo, irmãos, tendo passado por todas aquelas lutas, escute, pare para pensar agora. Já pensou? Jesus chegando com Pedro na frente deles. Jesus e Pedro. Pedro, você não afundou? Aleluias. As pessoas do barco: Pedro, você não afundou? Não, eu não afundei. Jesus me tomou pelas mãos. Eu aprendi a andar sobre as águas. Eu aprendi a andar sobre as águas. Você não vai ficar lá no fundo. Agora imagine as pessoas dizendo: Pedro afundou, você viu? Pedro afundou. Pedro se meteu a besta lá e foi entrar nas águas, aí afundou. Tomara que ele nunca mais levante. Ele nunca mais vai se levantar. E Jesus está dizendo: não, eu estava com Pedro. Eu ainda ensinei ele a andar sobre as águas. E as pessoas que te viram afundar, aparentemente afundar, criam que aquele que estava contigo era um fantasma. Mas não era um fantasma. Era Jesus. Jesus te tirou do teu barco e ensinou você a andar sobre as águas. Estou profetizando. Estou declarando uma palavra profética sobre a sua vida. Deus vai tirar você da sua dependência. Deus vai fazer você sair dessa dependência que você está, e vai tirar você dessa dependência só para provar para você que Ele é Deus na sua vida e que Ele é Senhor sobre todos os aspectos da sua história. Alguns detalhes ainda no capítulo 6 de Mateus, que nos revela essa parte que os outros não revelam. No verso 30. E sentindo o vento forte, teve medo. Isso é Pedro. Começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Igreja, 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 igreja! Fala comigo, por favor, diga. Vamos trocar nossos gritos. Diga, vamos trocar nossos gritos de medo por clamor. Aleluias, glória. Está dizendo aqui: você que tem gritado com medo, ei, não jogue fora as suas forças. Não perca a sua voz. Não perca a sua voz gritando com medo. Invista a sua voz clamando. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Olha para o seu irmão que está do seu lado e carinhosamente diga para ele:
troque os seus gritos por clamor. Fala para ele. Diga para o outro lado, aquele está do outro lado, diga: ei, troque os seus gritos por clamor. Aleluia. Querida vassovia mas. Orende que me assóvias. Oh, você que está aqui esta noite, agoniado, angustiado, tem gritado de medo, você não sabe de onde vem a sua ajuda. Você está como o salmista diz: levei meus olhos para os montes, gritei: de onde virá o meu socorro? Não virá dos montes, virá do Senhor que fez o céu e a terra. Mesmo você sentindo o vento forte no seu corpo, troca este grito de medo por clamor. Ande, soube mais. Versículo 31. Jesus nos dá uma lição tremenda falando para Pedro. No verso 31, diz assim: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse. Então, a mão de Jesus é estendida quando eu troco meus gritos por clamor. Quando eu trocar os meus gritos de medo por clamor, clamar a Deus: Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele que abriu o mar vermelho, que nunca perdeu uma batalha, a Deus, esse Deus vivo é que eu clamo. Meu irmão, ele se sente tão prestigiado quando nós dizemos: és tu mesmo. A incredulidade. Verso 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Não é preciso que ele repreenda esse vento. Só a presença dele no teu barco, na tua empresa, na tua família, nos teus negócios, vai acalmar. Ele não vai falar nada. E no verso 33, então aproximaram-se os que estavam no barco, o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Este reconhecimento, meus irmãos, é Deus sendo reconhecido em todos os nossos caminhos. Todas as coisas que acontecem, que você sabe que são sobrenaturais, pequenas coisas ou grandes coisas que você percebe que são sobrenaturais, ninguém sabia isso. E você vê aquilo acontecer, você silenciosamente, lá no seu coração, começa a ouvir um murmúrio que vem de lá de dentro da sua alma, dizendo: isso é de Deus. Então, quando você começa a sentir isso dentro de você, é a hora de você reconhecer Deus em todos os seus caminhos e dizer: foi Deus quem me livrou, foi Deus quem me salvou, foi Deus que me ajudou, foi Deus que me batizou, foi Deus que me prosperou, foi Deus que me deu vida, foi Deus que me livrou. Porque quando eu reconheço Deus em todos os meus caminhos, eu não tenho outra coisa senão adorá-lo e glorificá-lo. Agora, quando Jesus diz assim, no verso 31, que essa é a última parte, no verso 31, logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Duvidaste de quê? De quê? Não é de quê. É de quem? Porque no verso 28 é de quem, não é de quê. Porque é fácil duvidar de quê. Mas quando eu duvido de quem, eu duvido do meu Senhor. Quando Jesus está dizendo: por que duvidastes de mim? De mim. E não tendo duvidado de que ele era capaz ou não de andar sobre as águas. Isso é sério. Vou repetir mais uma vez porque é um pouco difícil isso aqui. Vou repetir de novo. Ele não está dizendo: por que duvidaste que tu eras capaz de andar sobre as águas? Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus sabia que ele ia afundar. Mas Jesus também sabia que ele ia o levantar.
Não era disso. Jesus estava dizendo: por que duvidaste que era eu? Irmãos, esse reconhecimento é muito forte. Por quê? Vou dar um exemplo. Imagine agora uma pessoa que tem sucesso numa empresa, ou numa igreja, ou num ministério. As pessoas dificilmente reconhecem a capacidade da pessoa. Sempre diz assim, presta atenção como é que é. Também estudou em Harvard. Mas não diz, o cara é bom. Também, ele é filho do pastor. Nunca diz. Nunca diz, ele tem dom. Também, ele tem dinheiro. As pessoas sempre procuram uma justificativa para eliminar o reconhecimento. E a gente, como marido e mulher, sempre brinca. Eu sempre brinco com a minha esposa. Eu digo para ela: reconhece. E agora ela está dirigindo, a minha esposa está ali atrás. Ela está dirigindo muito bem. Está dirigindo muito, muito bem. Mas eu não cria que ela ia dirigir bem. Porque quando ela começou, ela só ia poder mesmo, segundo a minha fé humana e fraca e carnal, dirigir cavalos e carro de fogo na eternidade. Mas agora ela me surpreendeu. E ela silenciosamente não pisa só no acelerador, ela pisa em mim também. Os quebra-molas. E aí ela veio dirigindo, aí ela olhou para mim e disse assim: reconhece. Ô dureza! Ô dureza! Glória a Jesus. Quero terminar esta palavra agora dizendo: reconhece que só Ele é digno de toda a glória, de toda a honra na sua vida.